então expor a palavra de Deus que está registrada em Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2. E hoje a leitura será do versículo 12 até o início do capítulo 3. Então, Filipenses capítulo 2, do versículo 12, indo até o capítulo 3, verso de número 1. A ênfase da nossa mensagem nesta noite, ela será aqui dos versículos 12 a 18, mas nós queremos ler aí até o capítulo 3, verso 1, até para os irmãos terem essa informação assim do contexto, né? Nesse momento que Paulo escreve essas palavras na carta, essa parte da carta do apóstolo Paulo. Filipenses 2, de 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Mais uma vez, vamos nos dirigir a Deus em oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós temos a Tua palavra, Senhor, como revelação especial, e queremos ser fiéis a ela, Pai. Mas precisamos da Tua orientação. Por isso, ilumina-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, que
as almas agora, Senhor, sejam mais uma vez nutridas por esta palavra, Senhor. Que haja encorajamento, Senhor, que haja despertamento da fé, Senhor, por meio daquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesta noite, com base no texto que lemos, tanto do versículo 12 até o início do capítulo 3, fazer um movimento inverso aqui e destacar alguns aspectos do versículo 19, o final do capítulo 2, para depois então nós voltarmos aqui no versículo 12 e aí fundamentarmos a maior parte da nossa mensagem. Veja que nesta parte da carta, o apóstolo Paulo agora vai falar de dois irmãos queridos. Ele está aqui indo para já o capítulo 3 e agora ele vai falar de dois irmãos queridos. Primeiro ele vai falar de Timóteo. Timóteo, inclusive, é aquele que, juntamente com Paulo, escreve esta carta aos crentes em Filipos. Nós vemos isso no versículo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo e Timóteo são aqueles que endereçam essa carta aos crentes em Filipos. Quem é esse Timóteo? Timóteo é um valoroso servo do Senhor. Um homem que testemunhou realmente do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala a respeito do caráter deste homem. Ele diz no verso de número 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, Paulo espera enviar Timóteo aos crentes em Filipos e faz essas considerações a respeito do caráter de Timóteo. É interessante nós notarmos que logo em seguida ele vai citar um outro servo do Senhor. Este homem é Epafrodito, que também auxiliou ao apóstolo Paulo em suas missões. Epafrodito é aquele irmão que leva mensagens dos crentes em Filipos ao apóstolo Paulo. Inclusive ajuda ao apóstolo Paulo que ele leva por parte destas igrejas. E o apóstolo Paulo trata este irmão Epafrodito com muito carinho. Mas olha que interessante o que ele diz aqui. Ele é cooperador, no verso 25, ele é cooperador e companheiro de lutas. Também mensageiro dos irmãos de Filipos. E vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Epafrodito levou a ajuda daquela igreja ao apóstolo Paulo. Precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo estava aprisionado. Mas o que acontece com Epafrodito? Epafrodito é alguém que adoece. E o texto diz, ele adoeceu mortalmente. Mas Deus se compadeceu dele e ele foi curado. E o apóstolo Paulo diz, e se compadeceu de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E agora ele quer enviar Epafrodito para que os irmãos em Filipos se alegrem, porque vão ver este irmão que estava até pouco tempo enfermo, e ele diz que uma enfermidade que poderia levá-lo à morte. Então ele diz no verso de número 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Ele chegou até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Uma pessoa que está na obra, Timóteo também, ele precisa ser incluído aqui. E o apóstolo Paulo faz questão de destacar estes dois servos do Senhor para dizer que eles procuram viver de modo digno do Evangelho. São aqueles que dão realmente um testemunho valoroso. Mas é interessante notarmos, meus irmãos, que na mensagem de domingo passado nós vimos virtudes que precisam caracterizar a igreja. E o padrão que nós precisamos ter para alcançar essas virtudes é Cristo Jesus. Nós vimos isso na semana passada. Quando nós olhamos para a vida de Timóteo e Epafrodito, nós vemos que são pessoas que tinham Jesus Cristo como padrão para agirem desta forma. Então, por isso o apóstolo Paulo acha muito importante, nesta parte da carta, fazer esse destaque aqui, para falar desses irmãos valorosos.
Antes, porém, de dizer essas palavras, ele vai se dirigir à igreja em Filipos para falar do desenvolvimento da salvação. E é sobre isso que nós vamos falar com base nos versículos 12 a 18. Então você precisa voltar o seu olhar para o início aqui dos versículos que lemos no capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. E como eu disse no início, nós podemos nos guiar aqui pelo seguinte tema: não fujamos de nossa responsabilidade diante de Deus, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar. Vamos aprender sobre essa responsabilidade e também do que Deus faz na vida dos crentes a partir desse texto. Precisamos entender, meus irmãos, que depois do apóstolo Paulo exortar os crentes em Filipos a viverem em unidade, praticando humildade, agora o apóstolo Paulo revela o padrão a ser seguido. O padrão é Jesus, nós vimos isso dos versículos 5 ao versículo 11. O modo digno de viver o Evangelho tem a ver com nossa união com Cristo. Portanto, os crentes não deveriam, de forma alguma, se acomodarem nesse aspecto da vida. Eles não deveriam se acomodar, mas avançar cada vez mais numa vida de santificação. É isso que nós vemos no versículo de número 12, que diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, aí vem o imperativo deste versículo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É importante nós destacarmos que o imperativo sempre é essa ideia de algo que precisa ser feito, mas que precisa ser feito constantemente. Mas para chegar neste imperativo aqui, nós vemos que há formas do verbo indicativas, que são ações que devem acontecer também de forma constante, para então você entender o peso desse imperativo aqui. Por isso ele diz, olha, amados, como sempre obedecestes, vocês foram obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, vocês devem desenvolver a vossa salvação. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que dos versículos 12 a 18, nós podemos ligá-lo de forma muito clara aqui, dos versículos 1 a 11 deste capítulo 2. Porque nós vemos aqui que as virtudes e aquilo que Paulo pede para que os irmãos vivam na igreja, no capítulo 2 ele diz, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esta mensagem tem a ver com esse desenvolvimento da salvação. O que é esse desenvolvimento da salvação? Tem a ver com a nossa vida de santificação diante do Senhor. Você deve se lembrar que esse processo de santificação é algo que começa ali no momento em que somos justificados por Cristo, no ato de justificação, quando Cristo morreu e nos justificou diante de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Evangelho nos alcançou, o Espírito Santo tocou o nosso coração, nós fomos justificados diante do Senhor. A partir daí começa esse processo de santificação. O que Paulo pede nesse texto é que os irmãos em Filipos não se acomodem. Não digam, está tudo bem agora, nós já chegamos num nível na nossa igreja, há uma alegria aqui, uma comunhão, nós podemos parar aqui. É uma igreja padrão. O apóstolo Paulo, não façam isso. Vocês devem desenvolver a vossa salvação. E não somente, olha só, ele diz, não só na minha presença. Ou seja, vocês não podem simplesmente se animar porque eu estou presente com vocês. Mas também agora, nesse momento da minha ausência. Não há necessidade de eu estar com vocês para encorajar vocês. Vocês precisam entender que o Evangelho e viver dignamente do Evangelho, tem a ver com uma prática que se requer de todo crente.
Não há um momento da nossa vida para nós ficarmos estagnados, estancados, pensando assim, cheguei num nível muito bom da minha crença, eu já tenho tudo muito definido na minha doutrina, eu estou tranquilo, nada me derruba. Não terminou ainda. Em outras palavras, como diz um autor, não posso citá-lo agora, não lembro o nome, mas ele diz, nós ainda estamos no deserto, estamos numa caminhada, não podemos nos acomodar. Então, desenvolvei a vossa salvação. De que forma? Com temor e tremor. Com temor e tremor é o que ele diz. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós devemos fazer isso com temor e tremor, porque é uma responsabilidade muito grande que está sobre os nossos ombros, mas isso também tem a ver com algo que Deus faz em nossa vida. Então, na sequência do texto, nós vamos ver a explicação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, inicialmente, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, temos responsabilidades aí. Então, faça isso com temor e tremor. Verso 3 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aqui, muitos teólogos já escreveram muitas páginas sobre responsabilidade humana, ou seja, soberania de Deus, melhor dizendo, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Vamos começar pelos termos corretos, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Como que nós podemos ligar estas coisas? Será que há forma de ligar? Se Deus é soberano, por que eu sou responsável? Se eu sou responsável, Deus não age? Mas nós não queremos aqui, meus irmãos, descer a detalhes teológicos aqui, mas olhar para esse texto e ver que há uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Mas para realizar esta responsabilidade, nós precisamos da capacitação de Deus. Por isso o texto diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. E não há nada incoerente com isso aqui. Não há incoerência na Bíblia. E nós podemos provar isso com vários textos bíblicos que vão mostrar sempre esses dois termos juntos aqui. A soberania de Deus agindo e a responsabilidade humana. Então eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência e fosse até esses textos e anotasse esses textos para uma melhor compreensão. Primeiro deles, Atos capítulo 2, verso 22 e 23. Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Aqui vemos soberania de Deus, responsabilidade humana. Atos 2, 22 e 23 diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aí o verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Em outras palavras, eles praticaram todo tipo de violência com o Senhor, levando-o à crucificação. Mas o texto diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. A soberania de Deus sobre todas as coisas, mas há uma responsabilidade humana aqui. E eles serão castigados por isso. Outro texto, Lucas 22, 22. Lucas 22, versículo 22. Diz assim, Lucas 22, 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, há um desígnio, soberania de Deus, na obra do Senhor, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, responsabilidade humana. Duas coisas e dois aspectos ligados aí, um ao outro. Eles não são incoerentes, mas caminham juntos. Mais um texto, Atos 4, 24 a 28.
Atos capítulo 4, versos 24 a 28. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Então, aqui você tem a responsabilidade humana. E os nomes são citados aqui: Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel, que fizeram o que fizeram com o nosso Senhor Jesus. Mas o verso 28 fala da soberania de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Há mais textos que comprovam a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Há mais textos. Então, é por isso que nós precisamos entender aqui, voltando para Filipenses, que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas há a nossa responsabilidade também. E onde ela está? Onde ela reside aqui? Desenvolvei a vossa salvação. De que forma? Com temor e tremor. Há uma responsabilidade sobre nós, mas também Deus está nos capacitando. Com temor e tremor, precisamos realizar essa tarefa. É isso. É interessante porque o texto diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Precisa ficar muito claro que nós temos nossa responsabilidade em crescer em santificação diante de Deus, mas precisamos do auxílio de Deus, que nos capacite para continuar. Porque por nós mesmos a tendência é esfriamento, é ficar se arrastando numa vida espiritual mesquinha, ali, acomodada. Entra ano, sai ano. A mesma coisa. Nós não queremos avançar no conhecimento da palavra. A Bíblia ela está restrita apenas àquelas leituras que nós fazemos ali, quando tem um estudo bíblico na igreja, uma mensagem como esta. Mas durante a semana nós não temos o prazer de ir até a palavra de Deus e procurar crescer cada vez mais espiritualmente. O texto vem com um imperativo aqui: desenvolvei a vossa salvação. Como fazer isso? Peça ao Senhor para que Ele te capacite, porque Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar, para a nossa vida espiritual ser uma vida realmente autêntica. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do auxílio de Deus. Por nós mesmos, a tendência é esfriamento. Por isso nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e pedir a Ele que nos ajude, que nos auxilie, porque é Ele quem realiza segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nós vemos em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Neste caso, meus irmãos, nós vemos que no verso 14, o apóstolo Paulo diz: vocês devem fazer tudo sem murmurações nem contendas. E isso nos remete ao início do capítulo 2. Porque o que se espera dos crentes? Que haja exortação em Cristo, que haja consolação de amor, que haja comunhão do Espírito, que pensem a mesma coisa, que sejam unidos de alma. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nós estamos servindo a Deus, precisamos da capacitação de Deus. E por que nós devemos fazer isto? Fazei tudo sem murmuração nem contenda, é submissão à vontade de Deus. O verso de número 15 vai falar a finalidade. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis
como luzeiros no mundo. Há alguns aspectos muito importantes a serem destacados aqui nesse verso de número 15. Nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros. É lógico que nós não alcançamos, o que eu vou dizer aqui é algo muito simplista, para vocês que já são servos do Senhor, não é? Nós não vamos alcançar a perfeição aqui na terra. Mas como que nós podemos alcançar, então, este aspecto e essa característica de sermos irrepreensíveis? Nós precisamos da ajuda de Deus. Somos servos do Senhor. Então, o que se espera do crente? Que ele seja irrepreensível e sincero. E que haja neste mundo como filhos de Deus inculpáveis. Inculpáveis no meio de uma geração. E quando nós olhamos para a sociedade e vemos a perversão, a corrupção tomando conta, quando nós ficamos até abalados com certas notícias que ouvimos, e essas notícias muitas vezes nos deixam até chocados. Por quê? Porque a forma como o homem age sem Deus, como o homem age sem Deus, é algo terrível. O homem sem Deus, ele comete atrocidades. Ele está sempre com tendência para a corrupção. E nós vivemos numa sociedade corrupta. Mas qual é a função do servo do Senhor? O texto diz, nessa sociedade corrupta, nessa sociedade aí de geração pervertida, os filhos de Deus, aqueles que têm aberto o seu coração para esse evangelho, ele diz, vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo. Vocês resplandecem como luzeiros no mundo. O servo do Senhor é luz. E não adianta querer se esconder. Não adianta. Não adianta querer se disfarçar. Dizer, não, eu sou crente, mas eu sou um cara descolado. Eu sou uma jovem assim que... Não sou assim, como é que eu posso dizer? Eu não sou fanático. Não sou fanático, não sou alienado. Eu sou um crente descolado. Leio a Bíblia, tudo, sei bem a doutrina da minha igreja, muito bem, mas eu não me apego a certas coisas, não. O servo do Senhor, ele é luz, porque ele está unido a Cristo, e Cristo é a luz do mundo. Não tem como não brilhar, não tem como não. Não adianta querer se esconder. No meio de uma geração como essa que nós vivemos, nós não nos identificamos com ela. Nós não somos tirados deste mundo. Nós lidamos com vários tipos de pessoas, com várias classes, várias esferas da sociedade, mas é o crente que é aquela referência. É ele para a qual as pessoas são acolhidas, ele acaba atraindo as pessoas. Isso é natural, você já deve ter tido essas experiências. Quando a coisa fica feia, eles procuram um crente para orar por ele, para tentar desabafar. O crente é luz por onde vai. Então não adianta a gente querer se esconder, mas nós temos que agradecer a Deus. E também não sair impertigado, imponente, empavonado, dizendo, eu sou crente, sou luz, estou brilhando, milhões de seguidores. Não é por aí não. Nós somos servos do Senhor e é a graça do Senhor. É Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. A nós nos cabe nos quedar diante do Senhor e capturar diante dele qualquer tipo de arrogância da nossa parte, nos humilhar na presença do Senhor. Se nós somos luz, é porque é uma luz que é decorrente. Essa luz vem de Deus, ela procede de Jesus Cristo. Nós somos luz. E é o próprio Senhor Jesus que diz essas palavras. Quando nós olhamos o texto de João capítulo 8, por favor, Evangelho de João capítulo 8. João capítulo 8, verso 12. Diz assim o texto, João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz procede do próprio Senhor Jesus. Então, nós somos ligados a Cristo. Cristo é luz, eu sou a luz do mundo. É o eu sou aqui, sendo repetido pelo próprio Senhor Jesus, que é Deus. A parte final do texto, que é a conclusão, ele diz, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida.
nós somos luz. Não tem como esconder isso. Mateus capítulo 5 também é um outro texto que nos ajuda e esclarece bem esse tema. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou do velador, mas no velador, melhor dizendo, debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Nós podemos conectar esse texto com o que acabamos de ler em Filipenses capítulo 2, verso 16 aqui, ou verso 15, que diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Somos luz, porque Cristo é essa luz que ilumina as nossas vidas e nós estamos ligados a Ele, estamos unidos a Cristo. Como nós agimos neste mundo, como sendo servos de Deus e luz neste mundo. O verso 16 é uma sequência. O apóstolo Paulo vai conectando aqui o seu argumento. O verso 16 ele diz, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, foi um esforço plantar essa igreja em Filipos. E o contexto para ela, nós já passamos aqui no início dessa série de mensagens em Filipenses, está lá em Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo sofreu muito ali, foi injustiçado, foi levado em praça pública. Ele, em praça pública, foi humilhado. O apóstolo Paulo sofreu muitas injustiças ali, no momento da plantação dessa igreja em Filipos. Quando chega nesse texto, ele diz, vocês devem preservar a palavra da vida. Não abandone a palavra da vida. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus é a palavra, não é? Jesus é a vida. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele. Houve um momento em que Jesus se viu abandonado pelos seus discípulos. E nós vemos essa passagem, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para ela, essa passagem que fala de que Jesus só Ele tem palavras de vida eterna. João capítulo 6. E eu creio que esse outro texto aqui, então, nos ajuda no entendimento aqui desta parte da carta de Filipenses. João capítulo 6, indo para o final do capítulo 6, versos 66 em diante. Preste muita atenção, acompanhe aí na sua Bíblia. Olha só, João 6, versos 66 em diante. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa confissão do apóstolo Pedro é uma confissão que todo crente deve ter. É olhar para Jesus como este padrão do nosso praticar o Evangelho, né? Do modo digno do Evangelho que devemos viver. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Nós não temos a quem nos recorrer. Por isso o apóstolo Paulo, quando chega nessa parte da carta, ele diz, vocês devem preservar a palavra da vida, a palavra que pode dar vida eterna, para que eu não tenha corrido em vão. Vocês devem preservar essa palavra para o dia de Cristo. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo e devemos então preservar essa palavra de vida
É a palavra que dá vida eterna. Isso tem a ver com desenvolver a salvação, a praticar essa vida de santificação na presença do Senhor. E aí nós vamos para o final do texto. Ele diz no verso de número 17 e 18, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu espero não ter me esforçado em vão, ele diz. Eu trabalhei muito para que essa igreja nascesse. Continuem firmes, desenvolvam a salvação, preservem a palavra. Vocês devem refletir essa luz aí, né, que vem de Deus. Então vocês devem sim serem irrepreensíveis, sinceros e devem resplandecer como luzeiros do mundo, preservando a palavra. Mas mesmo que eu não possa ver vocês novamente, mesmo que eu seja oferecido por libação, é interessante essa palavra, né? Libação era algo que era derramado no final do sacrifício. Então o sacrifício era oferecido, o animal era cortado ali, e no final ali se derramava algum tipo de líquido, poderia ser vinho, poderia ser óleo, poderia ser leite, como nós vemos no Antigo Testamento, uma forma de culto a Deus, um ato de oferecimento a Deus. Vemos isso claramente, meus irmãos, em textos do Antigo Testamento, e eu queria citar apenas aqui aquela caminhada de Jacó quando está fugindo do seu irmão. Está ameaçado de morte, não é? Por Esaú, e ele está nessa fuga. E há um momento em que ele tem uma visão, e depois dessa visão ali, ele oferece um sacrifício ao Senhor. Para a gente encurtar a história, que depois você pode ir até Gênesis capítulo 35 e ler com mais vagar. Mas eu destaco um versículo, o versículo 14, que diz: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, na sua segunda carta, no final da carta, ele já está no final da sua vida, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. É interessante que na carta aos Filipenses ele repete isso. Ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, ou seja, sobre esse sacrifício, eu seja derramado como esse óleo sobre o sacrifício, e aqui nada mais significa do que ele dizer, a minha vida oferecida a Deus. Ele diz, eu quero me alegrar por todos vós. Então, o apóstolo Paulo sempre nesta carta aos Filipenses, ele vai tratar do tema alegria. Há vários versículos que ele vai sempre tratar. Esse tema alegria perpassa toda a carta. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 1, 3 e 4, é que é fácil da gente olhar, não vamos demandar muito tempo, mas veja, Filipenses 1, 3 e 4, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Depois o verso de número 18, ele diz, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei, aqui expressando alegria. Aí nós vimos também no capítulo 2, na semana passada, ele dizendo no verso de número 2, completai a minha alegria. E continua. E no capítulo 3, meus irmãos, ele vai falar sobre alegria no versículo de número 1 que nós lemos nesta noite. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo vai sempre trabalhar esse tema da alegria, e o tema da alegria está sempre ligado ao Evangelho. Quando nós somos transformados pelo Evangelho do Senhor, a alegria vem ao nosso coração. E isso é algo que nos move, é a alegria que vem de Deus. É isso que caracteriza a vida do crente. Essa alegria que vem de Deus, ela não é feita ou provocada por artifícios deste mundo, por algum tipo de vício, por algum prazer. Essa alegria, ela é uma alegria etérea, passageira. A alegria que vem de Deus, ela é eterna.
Ela está conosco mesmo diante das situações difíceis. Por isso o apóstolo Paulo fala de alegria. E nós não podemos nos esquecer que o contexto para esta carta é um apóstolo Paulo escrevendo preso. E ele vai falar sempre dessa alegria que está sempre motivando a sua vida. Então, ele vai fechar esse bloco de versículos dizendo: assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, meus irmãos, nós aprendemos com base nesse texto a importância de não ficarmos acomodados na nossa vida espiritual, mas caminharmos uma vida de santificação. Por isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sim, há uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Devemos fazer com temor e tremor. Mas, ao mesmo tempo, Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Temor e tremor devemos ter diante disso. Devemos também preservar a palavra da verdade e também resplandecer como luzeiros do mundo. Tudo isso feito com alegria diante do Senhor. Para caminharmos para uma conclusão, eu ainda quero destacar aqui duas aplicações a respeito daquilo que falamos nesta noite, que devem servir como lições práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, então, bem aquilo que está no texto, vou ser aqui ipsis literis com o texto: desenvolva a salvação. Desenvolva a salvação que te foi oferecida por Jesus. Posso fazer algumas considerações. O encorajamento para realizarmos essa tarefa está fundamentado na promessa de que Deus age. Ele efetua em nós, tanto querer como realizar. Isso nos dá alegria para fazê-lo, porque é o Senhor mesmo quem nos capacita a realizar essa tarefa. Por essa razão, os que creem em Jesus podem com segurança procurar viver em santificação. Como diz Hebreus 12, 14. Nós devemos buscar essa vida de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação também está fundamentada no princípio de que somos luz do mundo. Somos luz do mundo, devemos resplandecer como luzeiros. Em segundo lugar, testemunho da nova vida em Cristo. Testemunho dessa nova vida, deste evangelho que transformou a nossa vida. Somos responsáveis por testemunhar a nova vida em Cristo, preservando a palavra até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 5:9 diz que o Senhor Jesus é o autor da nossa salvação. Lá no capítulo 5, verso 9 de Hebreus diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sabe, meus irmãos, são essas atitudes que nos fazem, mesmo em meio às dificuldades, regozijar na presença do Senhor, fazendo como o apóstolo Paulo, regozijar na presença do Senhor. Por isso, não fujamos de nossa responsabilidade diante de Deus, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar. A Ele toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Nós vamos mais uma vez